Graça e paz, mais uma vez. Como é bom podermos fazer o que acabamos de fazer: louvar e engrandecer o santo nome do Senhor através dos louvores, cantar e contar as suas maravilhas. E isso é maravilhoso para nós, podermos exaltá-lo com os nossos lábios, mas também fazer isso com o nosso coração. Isso é maravilhoso, pois nos faz enxergar a grandeza de Deus em nossas vidas. E como eu falei, esse mês de outubro nós vamos recordar algumas coisas, algumas doutrinas fundamentais para a nossa fé. Vamos relembrar um pouco os 5 solas da Reforma Protestante, né? Nós vamos olhar com carinho, atenção, vamos trazer alguns sermões em cima dessas doutrinas que nos fazem enxergar a grandeza, e também vamos fazer alguns estudos. E vamos continuar também com a exposição da carta de Romanos, a qual nós estamos já aí há quase 2 anos. E como é maravilhoso fazer tudo isso nesse mês de outubro. Que Deus nos conceda vida, sabedoria, para que possamos realizar isso. E como nós começamos a preparar o material que nós vamos utilizar a partir dessa semana que se inicia, hoje eu quero trazer um sermão que eu já preguei algum tempo atrás, mas hoje ele saltou aos meus olhos mais uma vez, porque é impressionante como as pessoas têm dificuldade com o que nós vamos falar hoje, né? A dificuldade de entender que a salvação ela é inteiramente e exclusivamente uma obra de Deus na vida do homem. É uma obra começada, executada, mantida e também será terminada por Deus. E é interessante que muitas das vezes as pessoas têm medo de defender de fato essa doutrina. Então na noite de hoje, fugindo um pouco de tudo aquilo que nós estamos fazendo nesses últimos tempos, hoje então nós vamos olhar um pouco para a vida aqui do jovem rico, e nós vamos ver que a salvação é algo impossível para o homem, e ver também como Jesus ele abre os nossos olhos para poder enxergar isso. Então hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 26. E aqui nós podemos ver Jesus Cristo diante de algo maravilhoso. E como Jesus lida com essa questão. E então faz com que nós também possamos entendê-la de uma maneira maravilhosa. O texto que nós vamos ler começa assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos, grandemente maravilhados, e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então aqui nós estamos diante de um texto maravilhoso. Estamos diante de uma passagem mais linda e também profunda das Sagradas Escrituras, ao qual requer de nós, amados, uma atenção dobrada e uma real submissão. Submissão essa às Sagradas Escrituras. Esta, amados, é uma passagem muito conhecida entre os cristãos, porém pouco compreendida também, e muitas das vezes distorcida, principalmente a parte que diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. De fato, isso é uma verdade, porém muitos acabam distorcendo a palavra de Deus e dizendo o que o texto não está dizendo, afirmando o que o texto não está afirmando, sendo assim, trazendo mais confusão do que qualquer outra coisa aos ouvintes. E por isso, amados, quero hoje, junto com vocês, meditar nesse texto, pois eles contêm doutrinas fundamentais para a nossa vida cristã, doutrinas fundamentais para que nós possamos nos alegrar em Deus. E espero que o Espírito Santo nos conduza a olhar e também a enxergar com clareza exatamente aquilo que Jesus estava ensinando. Amados, peço que vocês não fechem as suas Bíblias de forma alguma. Peço que vocês mantenham a aberta. Peço que vocês hoje nessa noite meditem comigo e acompanhem versículo a versículo e expressão por expressão dessa passagem. Pois fazendo assim, teremos um crescimento e também teremos uma alegria em nossas almas. Amados, e também julguem a pregação para ver se ela é bíblica ou não. Julguem aquilo que estamos trazendo para ver se verdadeiramente a palavra de Deus está sendo mencionada da maneira correta, ensinada da maneira correta. Vamos, como de costume,
olhar partes por partes do texto que está diante dos nossos olhos. Como nós sempre falamos, não temos pressa alguma em olhar o texto a qual trazemos aqui. Sempre que trazemos um texto bíblico, sempre que trazemos a palavra de Deus, sempre queremos olhar cada detalhe profundamente. Sempre queremos nos deleitar na palavra de Deus. Sempre queremos que a nossa alma seja de fato tocada pelas Sagradas Escrituras. Então a primeira parte do texto a qual vamos tomar é a parte que diz: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aqui está, amados, o início do diálogo. Aqui está a pergunta desse jovem rico a Cristo. E essa pergunta nós devemos considerá-la. Quantos em nossa geração fazem essa pergunta? Quantos que você conhece verdadeiramente já fizeram essa pergunta? Não há nenhum problema, amados, em perguntar. Por isso, o jovem rico, ele começa assim: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que farei eu, Jesus, de bom? O que eu posso fazer? O que eu tenho que desempenhar para alcançar a vida eterna? Amados, como eu gostaria verdadeiramente que hoje fosse essa pergunta de muitos aqui neste lugar. Como eu gostaria que verdadeiramente essa fosse a pergunta de muitos que nos assiste. Sim, com certeza, eu gostaria que essa fosse uma pergunta feita. Sabe por quê? Porque muitos hoje têm tantas perguntas sobre coisas tão fúteis, sobre coisas passageiras, sobre coisas inúteis, mas nunca tem uma pergunta como essa. Porque muitos hoje têm tantas perguntas, porém nenhuma relacionada ao seu testemunho e também à sua eternidade. Ainda mais a nossa geração que se acostumou a viver aqui e o agora. A nossa geração, ela não está preocupada, ou finge muito bem não estar preocupada com a sua eternidade. Quantos que você conhece, no dia de hoje, fez essa pergunta? Quantos, nas suas conversas entre família, na sua conversa entre os amigos, na sua conversa até mesmo com o próprio Deus, fazem uma pergunta como essa? Amados, hoje é tudo sobre os homens e sobre o reino dos homens. Tudo que eles perguntam está relacionado com o reino dos homens e não com o reino de Deus. Os homens estão preocupados com o seu reino terrestre, com a sua vida terrestre, com a sua vida passageira, com as suas coisas pequenas. Eles não têm uma pergunta relacionada ao seu testemunho e à sua vida eterna, à sua eternidade. Não. Tudo que eles têm são perguntas e mais perguntas sobre coisas relacionadas ao reino dos homens e sobre os homens, e nunca sobre Deus e o reino de Deus. Amados, pergunta como: será que o meu projeto vai ser realizado por Deus? Ou será que o meu sonho vai ser realizado por Deus? Ou será que os meus planos vão ser realizados por Deus?
coisas inúteis e passageiras. Os homens perguntam isso e eles não se cansam. Eles não acham essas perguntas cansativas. Pelo contrário, o que eles acham cansativos e enfadonho é perguntar sobre a eternidade, é perguntar sobre os planos de Deus, é se deleitar na vontade do Pai, é se deleitar naquilo que verdadeiramente Deus tem preparado para nós. Os homens, amados, têm mais deleite no reino dos homens do que no reino de Deus. Por isso, então, essas pequenas coisas tomam o seu coração, preenchem o seu coração. Os seus corações estão cheios dessas coisas, coisas mesquinhas, passageiras e inúteis. Seus projetos, seus planos, seus objetivos, seus sonhos, suas carreiras, todas essas coisas preenchem um espaço considerado em seus corações. Mas nenhum deles perguntam sobre a eternidade. Então, amados, a pergunta desse jovem rico é importante. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E que essa pergunta, então, amados, possam ecoar em nossa geração. Porém, tenho que realçar algo nessa noite. Uma pergunta certa sobre a coisa certa, sobre o reino de Deus e a eternidade. Uma pergunta como essa, muitas das vezes não quer dizer nada, absolutamente nada. E iremos ver isso ao longo da exposição. Então veja, é necessário que essa pergunta se faça presente. Porém, muitas das vezes, essa pergunta, por mais que ela seja certa, muitas das vezes, ela não quer dizer nada, absolutamente nada. Não passa de uma pergunta vazia, não passa de uma pergunta como qualquer outra. Porém, na noite de hoje, temos que olhar para o que ele disse. Bom, esse homem, amados, então faz a pergunta certa. E também para a pessoa certa. Não é mesmo? Vocês podem perceber isso? Às vezes a pergunta certa para a pessoa certa não quer dizer nada. Porém, veja que este homem, ele faz uma das perguntas importantes para a pessoa mais importante sobre essa pergunta. Por isso, nós devemos ter a percepção correta. A pergunta certa para a pessoa certa é importante. E esse homem a faz a Jesus. Não existe pessoa mais certa do que Cristo, não é mesmo? Pois ele está diante de Jesus Cristo, que é o caminho para o céu. É o único que pode nos dar a salvação. É o único que verdadeiramente pode salvar o homem. Então, esse jovem, ele faz a pergunta certa para a pessoa certa na hora certa. E não há outra pessoa que nós possamos perguntar, senão a Cristo, sobre a nossa salvação. Porém, amados, olha o que Jesus diz. Pois Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Veja, aqui está o nosso Salvador, aqui está o nosso Redentor, aqui está o nosso Cristo, o nosso amado. E esse jovem rico estava diante do nosso Salvador, do nosso Jesus. E ele faz a pergunta para Cristo. Não há outra pessoa em todo o universo que essa pergunta cairia melhor,
senão para Cristo. Pois como nós falamos, Cristo mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então que fique bem claro para nós estas questões. Uma pergunta certa para a pessoa certa, na hora certa, não te garante salvação. Nem mesmo a boa intenção desse jovem garante salvação para ele. E também, amados, não garante salvação para nós. Pois aqui, quando nós olhamos esse jovem, devemos tomar as palavras dele como sendo uma pergunta certa, com uma boa intenção. Pois, falemos sério, querer ir para o céu, amados, é ou não é uma boa intenção? Quando uma pessoa diz que quer ir ao céu, não demonstra para nós uma boa intenção? Se eu perguntar aqui hoje quem quer ir para o céu, se eu perguntar a você que nos assiste, se você quer ir para o céu, qual seria a sua resposta? Não seria diferente. Você diria que queria ir para o céu. Creio que todos aqui diriam sim, nós queremos ir para o céu. Se nós saíssemos agora nas ruas e fizéssemos a mesma pergunta a cada pessoa que encontrarmos pelas ruas, se cada uma delas queria ir para o céu, o que cada pessoa da rua falaria? Creio que uma grande maioria esmagadora responderia igualmente a todos aqui hoje: sim, nós queremos ir para o céu. E quem não quer? Mas como nós falamos, uma pergunta certa, uma resposta certa, uma boa intenção não nos garante salvação e não nos garante a ida para o céu. Só há um caminho, só há um jeito, através de Cristo. E veja que esse jovem rico estava então diante de Cristo. Esse jovem tem uma boa intenção, porém essa boa intenção, amados, não é suficiente para lhe dar a tão sonhada vida eterna, a tão sonhada salvação. Então que fique bem claro que as boas intenções não salvam. As boas intenções nunca salvou ninguém. As boas intenções não podem salvar ninguém. Boas intenções são apenas boas intenções, vazias de propósitos, vazias de Cristo. Então as boas intenções nada podem fazer, é algo inútil, pois o mundo está cheio de pessoas que estão cheias de boas intenções, porém isso não quer dizer absolutamente nada. Hoje aqui tem gente cheio de boas intenções. Aos que nos assistem, tem muitas pessoas cheias de boas intenções também. Mas isso não quer dizer nada. Eu lhe digo que isso não quer dizer absolutamente nada. Aliás, o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Isso você pode acreditar e pode ter certeza. As boas intenções só podem nos levar ao inferno, porque o único que pode nos levar a Deus é Cristo. O único que pode nos levar ao céu é Cristo. As boas intenções não passam de atalhos, caminhos que os homens traçam para o inferno. A segunda coisa aqui que devemos olhar nessa noite é aquilo que ele pergunta: que farei eu de bom? E isso é um reflexo da nossa geração. Isso é um reflexo do cristianismo atual. A segunda pergunta é: o que farei eu de bom?
O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Eu já vi que as boas intenções não salvam, mas aqui está a segunda pergunta: o que farei eu de bom? Esse jovem está representando aqui, nessa pergunta, uma grande parte dos cristãos da nossa geração. Ele vai até a pessoa certa, com a pergunta certa, mas não está indo até Cristo para descansar nele e na sua obra perfeita. Ele não vê em Cristo um Salvador, ele não vê em Cristo um substituto da sua culpa, ele não vê em Cristo um Redentor, ele não vê em Cristo o que ele deveria ver. Ele vai até a Cristo, não para descansar em Cristo, mas para mostrar para Cristo se há algo bom que ele pode fazer, se há alguma coisa que ele pode demonstrar para conseguir a tão sonhada vida eterna. Esse jovem, amados, desconhecia o evangelho da graça de Cristo. Sim, como a maioria dos cristãos hoje também desconhecem a graça de Cristo. O que eles fazem é somar as suas obras à obra de Cristo. Não há um deleite verdadeiro na vida deles. Eles vão até a Cristo com a pergunta certa, na hora certa, com as boas intenções, e agora com as suas boas obras. Porém, eles não conseguem ir até Cristo com as suas mãos vazias. Eles não conseguem ir a Cristo e enxergar nele um Salvador suficiente. Eles não conseguem ver que a obra de Cristo é perfeita. Foi isso que esse jovem fez. Esse jovem foi até Cristo com a pergunta certa, porém, ele não foi para descansar em Cristo. E é o que tem acontecido com a geração de hoje. Por isso, tem a mesma reação com ele, com o assunto da salvação. Eles vão até Cristo, olham para Cristo por 1/1000 de segundo, para Ele, observam e depois passam uma vida inteira olhando para si mesmos, para o seu desempenho, para as suas obras, para a sua performance diante de Deus, pensando que são capazes de satisfazer toda a vontade de Deus com a sua própria justiça. Eles não conseguem fazer outra coisa senão se gabar das suas obras. Então cometem o grande erro de não continuar olhando fixamente para Jesus Cristo, enquanto vivem pela fé no Filho de Deus. Como dizem Romanos, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:10-12. Amados, é aqui que nós temos que entender. Esse jovem diz: o que farei eu de bom? A Bíblia diz: não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum homem pode ser bom, nenhum homem pode fazer algo bom, nenhum homem pode se apoiar nas suas obras para a sua salvação. E isso tem que ficar muito bem claro para nós. Com base nessa afirmação de Paulo, vamos continuar com o nosso texto. Vejam a resposta de Jesus para essa pergunta do jovem. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amados, Jesus responde de forma clara e objetiva para aquele jovem rico.
Para obter a salvação é necessário a guarda dos mandamentos, pois essa seria a forma de um homem ganhar a sua salvação por conta própria. Porém, amados, bem sabemos que a lei, ela é um empecilho para o homem. Bem sabemos isso. Porém, esse jovem não sabia. O jovem ouviu o que Jesus acabara de dizer e então se precipitou em sua resposta e disse: tudo isso eu já faço. E é isso que acontece quando tratamos as coisas de maneira superficial, e ainda mais se tratando de coisas espirituais e bíblicas em relação à nossa salvação. Veja, amados, quão afoito foi esse jovem ao responder ao nosso Senhor. Quando Jesus disse que deveria guardar os mandamentos para ganhar a vida eterna, essa deveria ser a pergunta que deveria fazer esse homem estremecer. Esse jovem deveria falar como Paulo: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Mas não, ele apenas olhou para a letra, ele não viu o intento da lei, ele não viu para que a lei foi dada, ele não viu a profundidade da lei, ele não entendeu o espírito da lei, ele não entendeu que quando Deus nos dá a lei, Ele não está dizendo que nós somos capazes de observar os mandamentos. Antes, a lei foi dada para fazer outra coisa em nós. E o mandamento seria para nós, para a vida, pelo pecado se tornou em morte. É isso que nós deveríamos ter, é isso que esse jovem deveria então responder. Aparentemente, aquele jovem, amados, ouviu o que ele queria ouvir, ignorando o sentido real da lei, pois ele era um religioso, e normalmente os religiões fazem isso. Elas dizem coisas que você quer ouvir, elas inflamam o seu ego te cega para as verdades bíblicas em relação à salvação, à obra de Cristo, ou a qualquer outra coisa relacionada ao Evangelho. Infelizmente, amados, é assim. Porém, Jesus não estava falando para aquele jovem que aquilo era possível, a guarda dos mandamentos. Não, ele estava falando de algo mais profundo, e sobre algo que a maioria dos homens não se apercebe em relação à lei de Deus, que são os seus mandamentos, um reflexo do seu caráter, um reflexo do seu ser, da sua vontade. Veja, amados, o que Jesus está dizendo. Quer ser salvo? Guarde os mandamentos, pois só assim você conseguirá a vida eterna. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Romanos 10:5. Porém, amados, essa observância teria que ser perfeita e contínua. Ele não está falando de observar a lei por um dia, por um momento, por uma hora. Não. Ele está dizendo de algo mais profundo. Pois Deus é assim. As leis, os mandamentos, não são apenas normas ou regrinhas para se seguir. Não. A lei é um reflexo do caráter santo de Deus, que é santo e justo eternamente. Por isso, o apóstolo Paulo diz que: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo que se me tornou para a morte.
Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7, do 10 ao 14. Amados, aqui está o grande problema para o homem e o grande dilema da sua vida. Ao se colocar diante da lei de Deus, o homem se encontra em uma situação terrível, pois a lei não pode levar o homem ao novo nascimento. Como nós já falamos, a lei nunca regenerou ninguém. A lei não faz com que nós nos tornemos santos. A lei não foi dada para esse intuito. Ninguém jamais nasceu de novo por observância da lei. Ao ser uma nova criatura, mas revela a sua natureza. Ao contrário, por isso, aqui está a grande pedra de tropeço para os homens, a lei de Deus. Pois a lei não foi dada para nos justificar. A lei não foi dada para nos regenerar, e a lei também não foi dada para nos santificar. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou mais uma vez: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe então um jovem rico: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ah, amados, Jesus, ao responder ao jovem, ele novamente indaga a Jesus: Quais? Esse jovem, ele fala para Jesus: Quais eu tenho que guardar? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está a resposta de Cristo à pergunta do jovem. Lembra que eu já falei que quando estamos diante do mandamento de Deus, não devemos ser afoitos ao responder. Jesus aqui cita 6 dos 10 mandamentos. Sim, e se nós hoje nos colocássemos à prova diante desses mandamentos, certamente, assim como o jovem, seríamos reprovados. Não devemos olhar para as leis de Deus como meros religiosos, amados. Seus mandamentos são profundos e revelam a nossa natureza corrompida, pois sabemos que a lei é santa, sabemos que o mandamento é santo, bom e justo, e que nós somos carnais. Sabemos, todavia, que a lei é espiritual, mas nós não. Ah, amados, o jovem rico responde de maneira muito afoita ao mestre. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ah, quantas pessoas falam como esse jovem, por não entenderem o propósito e o espírito da lei, as funções dela. Mas veja o que ele disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? O que falta para mim? Não vês que eu sou um homem íntegro, justo, reto e bom? Ah, amados, vejamos uma análise das leis citadas aqui, como Jesus mencionou e como ele ensinou. Sim,
E então, voltemos ao ponto onde havíamos parado no último momento. Primeiro, temos que destacar o abismo que a religiosidade causa entre o indivíduo e Deus. Voltaremos nessa questão daqui a pouco. Antes, temos que fazer uma análise, ainda que rápida, sobre como antes havíamos mencionado. A lei foi nos dada para nos revelar o caráter de Deus, mas também revelar o nosso caráter, a nossa natureza. E nos foi dada não para a salvação, mas para a nossa condenação. Isto digo de todos os homens sobre a face da terra. Então, amados, olhemos para o que Jesus diz para o jovem, e depois poderemos continuar com a nossa meditação no restante do texto. Ele diz, e ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, para que e o próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus cita para o jovem a parte da lei que está ligada ao próximo. E então fica claro a citação de Jesus na continuação do seu argumento contra o jovem. Veja, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. O jovem afoito responde rapidamente, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. É esse o efeito que a religiosidade provoca nos religiosos, uma sensação de perfeição e justiça própria, uma confiança em si mesmo, uma confiança no seu próprio desempenho e um sentimento de falsa santidade. Tem a aparência de piedade, pois só tem a aparência mesmo, nada mais do que isso. É uma santidade, uma piedade vazia, pois são coisas como não toque, não coma, não faça isso ou aquilo. Disse-lhes Jesus, se queres ser perfeitos, a palavra que ele se utiliza é teleios, o homem completo, em termos bíblicos, é o homem teleios, palavra grega que significa pleno, finalizado, perfeito, nada mais é necessário. Então ele diz, se queres ser perfeitos, teleios, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui está a condição que Jesus dá ao jovem, onde ele confronta a ilusão que a religiosidade causa nas pessoas, de que elas conseguem fazer algo de bom para Deus, nos padrões de Deus, da lei de Deus, e nós sabemos que isso é impossível. Jesus pede a ele, faça exatamente o que ele diz que fez a vida toda, amar o próximo. Mas o que nós vemos aqui podemos ver com nitidez o abismo que há entre o religioso e Deus e os seus mandamentos. Vocês devem se recordar daquela cena no filme Velozes e Furiosos, onde o Toretto e o Brian estão indo em uma estrada, e nessa estrada havia uma bifurcação que levou um para um lado e o outro para o outro lado. É a distância cada vez mais aumentando entre eles, à medida que eles continuavam naquele trecho, após a bifurcação. Assim as religiões e os religiosos, cada dia que eles continuam nessa estrada da religiosidade, eles não estão indo ao encontro de Deus. Pelo contrário, eles estão cada dia mais e mais longe de Deus. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muita propriedade. Amados, aqui está o fim de toda religiosidade. Aqui está o fim de toda religiosidade, quando colocada diante do nosso Senhor Jesus Cristo e diante do seu santo Evangelho. Confronte qualquer religioso com o Evangelho e veja sua reação. Veja se não parece com um jovem rico. Confronte todo religioso
com a lei, e ele fará o seu papel. Ou será um aio, um tutor que conduzirá o pecador a Cristo, ou ela será a espada de Deus contra nós, onde você se lançará contra ela para a sua própria morte, pois ela revela a nossa natureza caída e também a nossa maldade. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os seus discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Amados, observe que agora os discípulos perguntam a Cristo: quem poderá ter a vida eterna? Veja, o jovem havia perguntado para Cristo. Agora os discípulos perguntam para Cristo. E aqui então está a resposta de Jesus. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, a vida eterna, a sua salvação. Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então aqui nessa noite, o que Cristo está nos ensinando, amados, que quando Ele diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, não está relacionado com coisas fúteis, coisas passageiras, coisas mesquinhas, mas o que Cristo está nos ensinando hoje nessa noite é algo profundo, é algo grande, é algo sobre a nossa salvação. O jovem tinha a pergunta certa, na hora certa, para a pessoa certa. Não haveria outra pessoa mais hábil para responder senão Jesus Cristo, o próprio Salvador. Porém, esse jovem, ao ser confrontado pelo nosso Salvador, sai triste. Veja, Cristo não vai atrás dele. Veja, por mais que Cristo o amou como criatura, o amor salvífico não estava ali. Veja que o Evangelho foi oferecido, porém não houve regeneração. Veja, estar diante do Evangelho, sendo pregado, diante de Cristo, sendo anunciado, verdadeiramente, com todo o amor. É por isso que pregamos o Evangelho, é por isso que anunciamos a Cristo. Porém, nem todos serão alcançados. E isso não muda a nossa paixão e o nosso amor pelas almas. Não há um sermão que eu não pregue como se realmente deva pregar, na esperança que pessoas se rendam verdadeiramente a Cristo. A minha esperança é que o Espírito Santo regenere pecadores. Porém, essa não é uma obra para mim. A minha obra, o meu ministério, a minha obrigação é anunciar Jesus Cristo, o seu Evangelho. Eu não conduzo ninguém a Cristo, eu não regenero ninguém. Sou apenas um anunciador do Evangelho, das boas novas, que diz que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo para todo sempre à destra do Pai. Aqui está a nossa responsabilidade, aqui está a nossa obrigação. Devemos ser fiéis, nada além disso a mensagem. A única coisa que devemos ser é ser fiel à pregação do Evangelho. Cristo não nos chamou para sermos criativos. Ele não nos chamou para sermos inovadores. Não. Ele nos chamou para sermos fiéis à sua mensagem. E aqui Cristo mostra para nós que mesmo algumas pessoas ouvirão a mesma verdade e umas se quebrantarão e se voltarão para Ele, e outras se endurecerão
muito mais. Porém, devemos anunciar o Evangelho. O Evangelho traz em si uma palavra de vida, mas também de morte. Traz consigo a absolvição, mas também traz consigo a condenação. O Evangelho, quando ele é pregado aos ouvidos dos homens, tem as suas funções. Ou servirá de alegria eterna, ou não. E nós devemos anunciar essa mensagem com todo amor, com todo temor a cada homem, ainda que muitos, ao ouvir a verdade do Evangelho e não encontrem no Evangelho as satisfações para o reino dos homens, porque muitos esperam apenas as coisas da terra. E quando eles não conseguem encontrar isso, porque o Evangelho não oferece isso, o Evangelho oferece Cristo e a vida eterna. E aqui está a nossa obrigação: anunciar Jesus Cristo e a sua obra perfeita, só isso. E que os homens, então, através do Espírito Santo, ou eles sejam endurecidos ou quebrantados. Aí está algo que não está ao meu alcance. Aí está algo que eu não posso fazer nada, pois eu só prego aos ouvidos dos homens, mas os que prega ao coração é o Espírito Santo. É Ele que faz as palavras serem vida ou morte, absolvição ou condenação para os pecadores. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Poderíamos passar mais tempo meditando sobre o que acabamos de falar, porém, ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Abençoa, ó Pai, a nossa semana, que nós possamos fazer tudo para a honra e glória de Ti, e que nós possamos, ó Pai, pregar a Tua palavra de maneira correta. Queremos Te louvar e Te engrandecer. Amém, Jesus.